Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Eu estou fazendo aqui nesse momento uma live pelo Instagram. Quero agradecer a Raíssa que está acompanhando aqui comigo. E também estou gravando já com slide, com tudo para o canal do YouTube. Brevemente vai ser publicado esse vídeo sobre vegetação no Brasil. O que é que nós vamos ver hoje nesse vídeo? Nós vamos ver os principais biomas brasileiros, que tipo de vegetação está em cada bioma e algumas características principais. Vamos nessa? Vamos conhecer? Tudo bem? Vamos lá! As principais coberturas vegetais no Brasil, nós temos a nós temos aqui a floresta amazônica, nós vamos falar sobre a floresta amazônica, vamos falar sobre a Mata Atlântica. Você está vendo as imagens que representam esses biomas. Depois nós vamos falar sobre Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Tá? Esses são os principais biomas brasileiros. Bom, seja muito bem-vinda, Dayana Dantas. Floresta Amazônica. O que é a floresta amazônica? Ela ocupa quase metade do território brasileiro, apesar de 20% de sua área já ter sido devastada. O que quer dizer? A floresta amazônica não é só importante para o Brasil, porque ela ocupa quase metade do território brasileiro. Mas quando nós falamos em Amazonas, nós falamos em Amazônia Legal, né? E a Amazônia continental. A Amazônia Legal é a Amazônia dentro do território brasileiro. O bioma amazônico ele não está só localizado dentro do território brasileiro. O bioma amazônico ele está localizado além do território brasileiro, ocupando outros países, tá? E 20% até então, vou falar cerca de 20%, né? Porque pode ter aumentado. Em caso de dados estatísticos, eles aumentam ou diminuem. Da sua área já deve ter sido devastada por desmatamento ilegal, né? A questão de criação de gado, madeireiros, também o minério, tudo isso, né? Edmar, seja muito bem-vindo. Gabriel Cordeiro também seja muito bem-vindo. Tudo isso que aconteceu lá. Depois, caracteriza por ser uma floresta do tipo heterogêneo, ou seja, com uma acentuada variedade de espécies vegetais. Quando se coloca essa palavra hetero e homogêneo, o que quer dizer? Nós colocamos essa colocação heterogêneo porque é uma floresta densa, tá? É uma floresta densa, ela tem características específicas, diferente de quando você vai para um tipo de zona de transição, você vai encontrar entraves entre uma e outro bioma se encontrando, tá? Então, a floresta amazônica é uma floresta densa, heterogênea, tem espécies que você só vai encontrar lá na floresta amazônica, tá? É um tipo do tipo perene, ou seja, as árvores não perdem suas folhas em um determinado período do ano, né? Perene, tem intermitente e tem perene, né? As árvores perdem as folhas, nós vamos ver em alguns biomas, como o bioma, nós vamos falar sobre a Caatinga, nós vamos falar também do Cerrado, mas no bioma amazônico não se perde as suas folhas, tá? É também hidrófita, ou seja, com fácil adaptação à umidade. Qual é a região que mais chove no Brasil? Qual é uma das regiões que mais chove no mundo? É a região amazônica, justamente por estar mais exposto aos raios solares e estar junto ali à linha do Equador. Todas as áreas do planeta, né, em outros países, nós vamos ver que essas áreas são as áreas mais úmidas. Com isso, não é o clima que vai se adaptar à vegetação, é a vegetação que vai se adaptar ao clima. Quando você vai para algum lugar, você olha para a vegetação, aí daí você vai ter uma ideia, se você já tem um conhecimento básico,
de qual clima é predominante naquele lugar, se é um clima seco, se é um clima úmido e etc. Então, a floresta amazônica ela é do tipo hidrófita, né? Hidro quer dizer higrófita, higrófita quer dizer de água, né? E também é do formato latofoliada. A palavra lato quer dizer grande, né? Ou seja, se tem folhas grandes, largas. Por que essas folhas grandes e largas? Para até mesmo a questão de adaptação, né? Você vai ver as folhas de outros biomas, elas quase nem caem num certo tempo do período do ano por questão da água. Mas como lá na Amazônia nós temos um intenso nível pluviométrico de chuva, as folhas dessas árvores elas têm que ser maiores, também pela questão da evapotranspiração das águas. Tranquilo aí? Vamos partir agora para um outro bioma. Mata Atlântica. Mata Atlântica, também chamada de floresta latofoliada tropical. O que quer dizer isso? É uma floresta de folhas largas, né? Você vai encontrar árvores com folhas largas até mesmo pela questão da quantidade de chuva, tá? Ocupa cerca de 13% do território nacional, sendo menor apenas que a floresta amazônica e o cerrado, tá? A floresta amazônica já foi uma das maiores, a Mata Atlântica já foi uma das maiores no Brasil, mas, né, você já conhece, devido ao processo acelerado de urbanização, né, e foi quase que extintas. E o tipo de cobertura vegetal mais devastado, né? Apresentado atualmente apenas 14% de sua área original. De 100% nós temos cerca de 14% da sua área original. O que é que nós estamos falando aqui? Da Mata Atlântica. Mata Atlântica que cobria praticamente todo o litoral brasileiro, né? Toda a costa do Oceano Atlântico brasileiro, tá? E devido a alguns processos antropogênicos, humanos, essa mata foi perdendo sua vegetação. Localiza e eu já falei sobre essa questão aí de localizar sobretudo o Nordeste. Essa imagem que você está vendo aí também é uma imagem lá, né, que é representativa, parece que é o Rio de Janeiro, né? Você está olhando aí. Agora, sobre o Cerrado, né? O Cerrado é um dos importantes biomas brasileiros, né? Corta vários estados e é uma formação de floresta tipo savana. A savana brasileira é o Cerrado, sendo considerado por muitos autores como o mais complexo tipo de savana do mundo. Por quê? Você vai encontrar, ela não é uniforme por todo o seu território. O Cerrado, você mora no centro-oeste, você que mora em algumas regiões do Brasil que o Cerrado chega até lá, né? No Nordeste, Sudeste, etc. Você vai ver que essa vegetação, esse bioma, ele não é 100% uniforme, né? Não, você vai encontrar algumas coisas diferentes. É o segundo maior domínio florestal brasileiro, ocupando mais de 24% das áreas do país. Quando se fala em domínio, né, domínio morfoclimático, que o professor Aziz Absab também fala sobre isso, domínio morfoclimático. Então, em importância, né, todos os biomas são importantes, mas por causa da sua extensão territorial, o Cerrado é um dos mais importantes biomas brasileiros. Se não for, só fica atrás do bioma amazônico, tá? Assim como a Mata Atlântica, o Cerrado também foi bastante devastado, tendo quase 80% de sua biomassa destruída pela ação do homem. Oi, Edna, seja bem-vinda. Pedro também, seja bem-vindo. Danilo. O que é isso que eu quero dizer para vocês?
80% o que foi que provocou esse desmatamento tão extenso? Foi a chamada nova fronteira agrícola. Até um certo dados do tempo, até antes da década de 70, de 1970, o cerrado não era bem aproveitado, porque era considerado uma terra que não produzia, tá? Não era considerado uma terra que não produzia. Mas depois que descobriu o calcário, que foi para corrigir a acidez daquela área, muitos agricultores do sul do Brasil migraram para o centro-oeste e começou a plantar soja, plantar grãos, e para plantar você tem que desmatar. E aí foi desmatando, né? Ao mesmo passo que você vê o campo crescendo, as cidades vão crescendo, né? Não é só o crescimento do campo, é o crescimento do campo e a cidade. A cidade e o campo sempre estão juntos nessa ligação, tá? Então você vai ver algumas cidades que cresceram bastante depois disso, como eu posso citar duas na Bahia, como Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras também na Bahia. Tem algumas cidades de Goiás que ganharam grau de importância também, por causa dessas que nós vamos chamar dessas novas fronteiras agrícolas. O que é essas novas fronteiras agrícolas? Nós vamos chamar de Mapitoba ou Matopiba, que é essas fronteiras agrícolas. Depois, em uma outra aula, nós vamos falar sobre o que são essas fronteiras agrícolas. Só falei aqui por cima para você entender o principal motivo de cerca de 80% desse desmatamento do cerrado ter ocorrido, tá? Em virtude do fato de baixa umidade ser predominante durante a maior parte do ano, bem como por apresentar um solo pobre em nutrientes, o cerrado apresenta árvores esparsas, não muito altas, de troncos retorcidos, para evitar a perca de água, como a gente fala. A vegetação, ela se adapta ao clima. Se nós vemos no cerrado, se a gente vê na Amazônia, se a gente vê na floresta, na Mata Atlântica, folhas largas por causa do seu intenso número de chuva, né, de índice pluviométrico, no cerrado já vai ser um pouco diferente. Nós vamos chamar também de floresta estacional. Tem um período de seca, tem um período que as árvores perdem suas folhas, e as árvores também elas não vão crescer muito, porque se você tem uma árvore grande, você vai ter um tronco grande, e esse tronco grande vai fazer o quê? Vai fazer com que essa árvore transpire um pouco mais, perca mais umidade, perca mais água. As árvores da Mata Atlântica, da floresta amazônica, tudo bem ser grandes, de portes altos, a dinâmica climática vai favorecer isso, mas no cerrado, oi Cláudia, mas no cerrado, não, no cerrado as árvores têm que ser um porte menor por causa do regime de chuva, para que ela possa suportar, tá? O tronco menor, menos transpiração, tá? Menos folha, também menos transpiração, tá? Mais espinho ou pelo, também menos transpiração. Nós vamos falar de evapotranspiração, que é essa umidade que sai do solo, essa umidade também que sai dos troncos, das copas das árvores, tá? Guilherme, seja muito bem-vindo também. Ainda mais sobre o cerrado, a outra coisa que eu gostaria de corrigir aqui é falar aqui, solo pobre em nutrientes. Talvez pobre, que eu aprendi com o professor, até eu concordei quando ele falou. Pobre, que nós podemos chamar de pobre ou rico, status social, uma pessoa em questão social. Agora, na questão ambiental, nós podemos substituir o pobre pelo não abundante, pelo abundante. Isso aí é o que nós vamos falar dentro da área ambiental. Existem também os chamados cerradões, e que as formações florestais são as mais densas, né? Nós vamos encontrar esse cerrado mais denso no alto cerrado, né? Quanto mais para a altitude maior,
quando eu se falo assim de altitude maior, não estou falando de 2.000 metros de altitude, porque dependendo da altitude você não chega a ver mais vegetação. Quando eu falo de o Brasil é um país que não tem montanha e a altitude média, para dizer que é alto, podemos dizer que é a partir dentro da lógica brasileira, que não temos montanhas, não é um relevo alto. Nós podemos dizer que o alto já pode ser a partir dos 400, 500, né? Nós não vamos chegar a ter uma altitude de 2.000 metros, não. Nós vamos chegar a 800, no máximo 1.000 e pouco, 1.100, 900 metros de altitude. É um país baixo, tá? Muito bem, falamos do Cerrado, tá? Você está vendo aí mais sobre o Cerrado. Por apresentar um solo muito ácido, seu território foi pouco favorecido na agricultura. Expliquei isso sobre a questão da década de 70. Tá? Tal descoberta contribuiu para o avanço da agricultura no país, porém também foi responsável pela intensificação do processo de devastação, como já havia explicado no início também. É que tem coisa que eu explico depois. Agora vamos falar sobre a Caatinga. Tá? A Caatinga localiza-se quase totalmente na região nordeste do Brasil. A Caatinga é o único bioma 100% brasileiro, situado em território nacional e ocupa cerca de 10% da área do Brasil. Né? É um bioma de semiárido. O clima semiárido nós vamos encontrar em vários lugares, mas o bioma Caatinga nós só encontramos no Brasil. Tá? É a mata de clima semiárido mais rica em fauna e flora do mundo, que justifica a necessidade de sua preservação. Além dessa questão de fauna e flora, é a região mais habitada. Tá? Nós vamos encontrar cidades grandes, de porte médio e também porte grande, dentro da Caatinga. Tá? Nós vamos encontrar Campina Grande, Juazeiro, cidades Paulo Afonso, cidades com mais de 100 mil habitantes. E comparado com outras regiões semiáridas, a Caatinga é a mais habitada. Isso aí é o que o professor Absab fala também, né? É a região mais habitada. Então, não é só pela questão da fauna e da flora. Muito bem, tem a fauna e a flora, mas também tem a sua população, que é bem concentrada. E aquela questão também de lugar, o nordestino, muitos dizem que o fato, né, do êxodo rural, que aconteceu no passado, foi a seca. Tá? Mas eu digo que o nordestino, aquele que é adaptado àquele lugar, aprendeu a conviver com o fenômeno da seca com algumas técnicas. O principal motivo do êxodo rural não foi a seca. O principal motivo do êxodo rural daquela época até hoje não é somente a questão, foi a questão econômica. Tá? A industrialização brasileira ela começou de forma centralizada na região centro-sul, sobretudo a região sudeste. Hoje nós vivemos o fenômeno de descentralização. Depois a gente vai entrar nesse assunto sobre industrialização e você vai entender como que funcionou. Então a Caatinga tem essa característica. Tá? A Caatinga também, né? Nós vamos ver que essa imagem que você está vendo aqui no nosso vídeo aqui no YouTube, né? São imagens que representam a Caatinga, tá? Se nunca foi, vamos lá. A sua vegetação caracteriza por ser um tipo xerófila, que se adapta facilmente à aridez. Nós vamos encontrar dois tipos de caatinga, a xerófila e a hipoxerófila. Tá? A caatinga ela tem a região do Alto Sertão, nós vamos encontrar solo raso, pedregoso, a qual nós vamos chamar de neossolo, tá? Nós vamos chamar de solo novo, é o solo raso, sem muita profundidade, não tem muita camada de solo. O povo que sobrevive sobre essa região, elas vivem sobre a criação de bode, tá? A plantação pode até ter, porque a Embrapa tem algum tipo de tecnologia, né, para cultura, só que com mais dificuldade. Então, o que é que acontece? Você vai ter lá
nesse Alto Sertão, essa vegetação xerófila, a vegetação mais árida, mais rasteira, herbácea, essa vegetação que você vai encontrar, por exemplo, aquelas plantas os cactos, você vai ver mais. Mas quando você for para a caatinga hipoxerófila, é aquela caatinga de porte médio, você vai ver o juazeiro, você vai ver outras árvores maiores, né? Você vai ver uma vegetação um pouco mais esverdeada, você vai ver o tipo de solo um pouco mais profundo, entendeu? O clima de vegetação melhor, e geralmente essa caatinga hipoxerófila, ela se encontra muito mais nas zonas de transição entre a Mata Atlântica e a caatinga, que nós vamos chamar de agreste, tá? Geralmente, você pode encontrar alguns pontos frescos, né, em algumas áreas isoladas para ver isso, tá? Sua composição muda conforme varia as condições climáticas, com certeza, como já havia falado. Durante os períodos de estiagem, perde suas folhas, ficam praticamente secas, parece que morreu, é um fenômeno muito incrível. Você olha lá, eita, não tem vida. Não, ali é uma adaptação daquela vegetação. Aquela vegetação. Quando começa, não precisa nem chover muito. Aquele sereno de inverno, aí já começa a ficar tudo verde. É porque é uma forma de adaptação, tá? A vida é inteligente. Gente, a vida é inteligente, tá? Durante os períodos de chuva, rapidamente se transforma e torna-se uma vegetação verde, recoberta de folhas, tá? Pantanal. Agora eu não consigo voltar mais para o Pantanal, mas é o sistema mais, como eu posso dizer, é o sistema mais complexo dos biomas, é o mais frágil. O Pantanal é o bioma mais frágil que se tem, tá? Devido ao regime fluvial, né? Pluviométrico, o regime hídrico daquela região. Praticamente o Pantanal é uma grande bacia, tá? Que fica entre grandes serras. As águas das grandes serras, elas vêm todas para essa grande bacia, tá? E vai formando aquela grande região de alagamento. E o principal rio que corta essa região é o Rio Paraguai. Eu peço perdão você que está acompanhando aqui pelo YouTube, aqueles exemplos passou aqui no sistema de vídeo, eu não consigo voltar nesse aqui que eu estou gravando. Então eu estou explicando assim por alto, né, o que é o Pantanal. Também dentro do Pantanal você vai encontrar algumas regiões, praticamente todos os biomas se encontram dentro do Pantanal em alguma área. É um pequeno mosaico, porém muito frágil, tá? Muito frágil. Por ser uma zona de transição entre a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado, apresenta uma elevada biodiversidade. Agora vamos falar do Pampa, nosso último bioma, para terminar nossa aula. Tá? Obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando. Depois, você que está assistindo aqui pelo Instagram, veja lá no YouTube esse vídeo, se inscreva no meu canal, Professor J. Natsu. Inscreva, acione o sininho para estar acompanhando também, tá? Pampa, vamos lá. Os chamados campos sulinos e campanha gaúcha é uma vegetação de campo formado por plantas herbáceas predominantemente rasteiras, né? Por isso que os pampas outros vão chamar de campos. E nos campos predomina mais a pecuária, tá? A pecuária, por causa de sua vegetação rasteira, predomina mais a pecuária, a criação de gado, tá? E ocupa cerca de 2% do território nacional na região sul do país e se estende até o Uruguai, tá? Lá é uma das regiões que corre sério risco de desertificação,
o solo praticamente é um pouco arenoso, tá? É um pouco arenoso, a vegetação um pouco rasteira, e pelo pesoteio do gado vai compactando esse solo, e esse solo vai ficando duro, tá? E a erosão vai fazendo com que esse solo venha, com o tempo, sem o seu devido cuidado, o processo de desertificação. Depois a gente vê em uma aula o que significa de forma um pouco mais profunda a desertificação, logo que essa aula é falando sobre, de forma geral, as principais características dos biomas. Tá? Aqui está a minha rede social no Instagram, siga lá, professor J. Natsu, né? @professor_J. siga lá, eu vou agradecer, a gente se vê no Instagram. E você que está aqui também no Instagram, a gente se vê no YouTube. Tchau, tchau, fica com Deus e até a próxima.